Então tá bom. Boa noite, colegas. Inicialmente eu quero agradecer ao Dr. Petri, que é o presidente da Comissão de TI da UBDF, pelo convite para a gente poder comentar, receber os comentários sobre essa legislação. Dr. Felipe, né, pela sempre cuidado com todas as cooperativas, e os colegas que estão aqui presentes. A minha ideia é fazer alguns breves comentários sobre essa legislação nova e, na medida do possível, também fazer um comparativo com a legislação europeia, que é a GDPR. Porque, em certa medida, a nossa lei, nós não podemos dizer que ela foi copiada, mas ela foi fortemente inspirada na norma europeia. Então, onde couber, eu faço alguns comentários, certo? Então, eu propus uma breve agenda que eu acho que é importante para a gente se aproximar assim, do campo e entender o porquê que dados, ou essa questão dos dados é tão importante. Quando a gente fala de dados, a gente olha os dados pelo menos por duas dimensões. O dado enquanto elemento de tomada de decisão, então as empresas, nós, a sociedade, né, o Estado do governo, ele tem uma preocupação e um interesse desses dados como elemento de tomada de decisão. Isso é uma dimensão dos dados. E uma outra dimensão também importante é os dados enquanto produto. Então, quem faz a coleta e comercializa esse dado. E se paga muito bem por esses dados. Né? Então, são pelo menos essas dimensões. Existem outras dimensões também, mas eu acho que essas são as principais duas dimensões que nós temos em relação aos dados. Então, eu vou brevemente falar um pouquinho sobre essa questão da condição humana, que na verdade é o nome de uma obra da Hannah Arendt. Depois eu falo sobre essa sociedade digital e a gente começa a descer alguns comentários sobre a legislação. A gente tem quanto tempo, mais ou menos? Uns 40 minutos? Então, eu vou... a gente não vai tratar toda a lei, mas eu acho que os pontos principais. Então, o primeiro ponto, eu sempre gosto, quando a gente aproxima de um tema, escolher algum pensador para poder contextualizar. E eu acho que a Hannah Arendt, que é uma obra que de fácil acesso, assim, né? Talvez a leitura talvez um pouco complicada no primeiro contato, mas que eu acho que ela fundamenta bem isso. Ela tem duas obras, que ela fala a condição humana, que ela trata do trabalho, né, do labor, do trabalho e da ação, são três dimensões do indivíduo, mas essa obra, ela trata uma coisa que eu acho muito importante, que é a sociedade técnica. Então, em algum momento nessa obra, ela fala sobre o quanto a sociedade tem se tornado cada vez mais técnica e o quanto isso vem afetando as relações. E por que isso é importante? Porque quando a gente fala de dados, o que nós temos hoje na sociedade em função dos dados é fruto de uma sociedade científica e de uma sociedade técnica. Então, isso é uma dimensão. Uma outra dimensão que ela traz nesse livro, que é o Eichmann, em Jerusalém, o julgamento, né, que ela fala a banalidade do mal, e eu acho importante a gente ter essa noção de banalidade do mal, porque mal não é só uma coisa física, mal também é má utilização dos dados. Porque uma má utilização dos dados gera consequências diversas para as pessoas e repercussões também na sociedade. Então, eu acho que é sempre importante a gente ter essa dimensão. Por quê? Porque esse livro e outras obras falam dessa questão do indivíduo se quedar às forças das instituições ou às normas impostas. E através disso que você tem a banalização do mal. Porque a pessoa fala, não, mas eu fiz isso porque tinha uma norma que mandava fazer. Que foi o que aconteceu no Holocausto. Eu só estava cumprindo uma ordem. Existia uma norma aqui, né? E por que isso é importante? Porque a lei de proteção de dados pessoais, ela traz ali 4 elementos. Ela traz o titular dos dados, o coordenador dos dados, o operador e o encarregado dos dados. Então, esses elementos, eles têm que, em alguma dimensão, cuidar desses dados. E não pode usar como excusa que a empresa mandou fazer. Porque se essa foi a desculpa, eu fiz isso, eu vazei o dado, eu vendi, eu comecei a dizer porque a empresa mandou fazer, nós estamos dentro desse conceito da banalização do mal, no sentido de que os dados não pertencem mais às empresas. E essa é uma das grandes viradas, que não só essa norma do Brasil, mas as normas que vêm surgindo no mundo nesse sentido dentro do governo. A grande virada é os dados não pertencem às corporações, o dado pertence ao usuário. Eu prefiro a palavra, o dado pertence ao cidadão. As empresas são usuárias temporárias desse dado. Tanto que a lei fala que os dados devem ser mantidos em suas bases pelo tempo necessário para cumprir o seu fim ou objetivo. Não mais do que isso. Então, se você teve uma relação comercial com alguma empresa, alguma instituição, e não tem mais essa relação comercial, e não há mais necessidade que esses dados lá estejam,
independente do seu pedido de remoção, a empresa deveria espontaneamente remover, porque não cumpre mais a função de negócio dela manter aqueles dados. Então, isso é uma diferença importante, né? E, por fim, essa questão, por último, para provocar assim, essa reflexão sobre dados e violação de privacidade, e violação de intimidade, esse evento que aconteceu em 2001, né, dos ataques às Torres Gêmeas, ele parece que não teve grande repercussão, mas teve. Porque a partir daquele momento, o Estado começou a construir, não que o Estado não tivesse antes, mas ele fortaleceu as suas engrenagens de captura e monitoramento de dados da sociedade, né? E isso é importante porque a gente muitas vezes fala de proteção de dados e olha só para as empresas, as empresas estão pegando os dados e estão vendendo. As empresas, mas a gente não pode esquecer que o Estado também, ele tem grande interesse nos nossos dados. Então, eu falo um pouquinho mais sobre isso à frente. Então, isso aqui é uma provocação. E daí, só para poder fechar essa provocação, eu sempre comento isso, então, que nós vivemos numa sociedade de vigilância, né? E essa sociedade da vigilância, isso é um conceito, nós temos ali pelo menos duas sociedades dela, uma sociedade disciplinar e uma sociedade do controle. A sociedade disciplinar foi uma sociedade do passado, onde tentava se corrigir as pessoas. Hoje não, hoje tenta se controlar as pessoas. Como? Você entra numa loja e lá você encontra uma plaquinha sua e você vai ser filmado. Perceba que isso é um mecanismo de controle. Porque, indiretamente, isso pode estar acontecendo. Ao andarmos pela cidade, nós temos diversas câmeras monitorando, né? Isso são, ou seja, o crescimento cada vez mais e a presença cada vez maior de uma sociedade de controle, né? Onde está sendo monitorado, filmado, né? Essas questões. E daí, dentro dessa questão do Estado, esse projeto CAUSA, que é o Echelon, alguns devem conhecer, é um projeto dos anos 90, onde naquele tempo já se monitorava todas as transmissões de satélites globalmente. E depois dos atentados terroristas, entrou esse novo projeto, Total Terrorism Information Awareness, que começou em 2003 e que se monitora profundamente o Estado, profundamente monitora as comunicações. E preserva e faz análise de dados, faz mineração, faz correlacionamento. Ou seja, essa é a questão, é a vertente do Estado, né? Vocês devem ter tido notícia já que a China, ela tem um projeto de instalar nos próximos anos quase 1 milhão de câmeras de monitoramento. E talvez não cause espanto a alguns, porque pensam, mas a China não parece mais democrático, né? Mas o que causa espanto é se nós formos ver qual o país que hoje, nessa atualidade, tem mais câmeras de monitoramento, é a Inglaterra. É o país que mais monitora o cidadão pelas ruas, é o país democrático, né? E o nosso país, e eu não estou falando aqui uma crítica que isso é bom ou não, isso é uma questão complexa, mas a gente também está indo nesse caminho, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Bom, então isso era uma questão. Então, dentro desse conceito, nós temos essa teoria alemã, que ela fala que a dimensão ou as esferas da privacidade da pessoa humana, ela tem uma esfera de segredo, intimidade e privacidade. E aqui a gente tem que ter um cuidado, porque existem duas teorias alemãs que falam sobre isso. Uma outra teoria, basicamente da mesma época dos anos 50, ela inverte esses polos. Ela fala que o polo mais íntimo é a intimidade, depois o segredo. Mas o que o ordenamento brasileiro recepcionou foi esse modelo aqui. Então ele fala assim, olha, a esfera mais privada do indivíduo, do ser humano, é essa esfera de segredo, que é aquela dimensão de informação, de conteúdo, que você não externalizou com ninguém, nem mesmo com uma pessoa mais próxima a você. Então, vencida essa esfera, você tem a esfera da intimidade, que são já um conjunto de informações que você já compartilhou com as pessoas mais próximas, seu companheiro, um familiar, um grande amigo, e daí você tem a esfera do privado, por exemplo, esta reunião nossa é uma reunião que não é um segredo, não é uma reunião íntima, mas certamente é uma reunião privada. E além dessa esfera você tem o público, né? E isso é importante porque quando a gente fala, por exemplo, de violação de dados, ou violação de intimidade e privacidade, e quando a gente instala certos aplicativos e concedemos com alguns consentimentos, a gente está permitindo que ele entre na esfera mais profunda, que é a esfera do segredo. Porque quando você instala um aplicativo e você fala assim, ó, eu permito que você capture a minha agenda de contatos, eu permito que você pegue as minhas fotos e vídeos, eu permito que você pegue a minha geolocalização. Olha só a dimensão de acesso que um aplicativo comercial ou do Estado tem de informações do cidadão. E essa ou do Estado é importante, porque o Estado ele tem se tornar cada dia mais um Estado digital, cada dia mais lançado aplicativos,
E os aplicativos que o Estado vem disponibilizando para a sociedade, para o cidadão, violam sim os nossos direitos. Né? Então, eu não sei aqui quem já instalou, por exemplo, o e-título, que é um... Não, isso aqui é o DNI. É o cadastro de todo mundo. A entidade única, né? Então, por exemplo, o e-título, se vocês não instalaram, mas no procedimento de instalação, uma das coisas que ele pede é para pegar a sua geolocalização. Então, quando a gente começa a conjugar isso, por exemplo, ele falou do DNI, né, que é a nossa entidade civil única, né, que quem está a cargo de fazer a gestão dela é o TSE, que é uma base atualizada de dados cadastrais, mas mais do que isso, ela pega a biometria. Pela nossa legislação, e pela legislação europeia, e por outras legislações, quando você tem dado biométrica, essa base é caracterizada como uma base sensível. Então, se a gente começar a conectar um tribunal superior, que tem todos os dados cadastrais de filiação, e tem um dado biométrico, e também pega a sua geolocalização, isso começa a ficar um pouco estranho, parece. E quando você lê a norma que institui o ICN, a Entidade Civil Nacional, né, ele permite o compartilhamento dessa base com o Estado, com outros órgãos, e também permite que empresas privadas utilizem essa base para fazer autenticação. Na verdade, a proposta de lei permitia outros acessos que foi vedado. Então, perceba, quando eu falo assim de monitoramento, muita gente olha somente as empresas, a iniciativa privada, né, usando os dados como produto ou como elemento de tomar decisão, mas a gente não pode esquecer que o Estado também vem avançando fortemente e com grande interesse sobre os nossos dados, cada vez mais. Né? Veja, por exemplo, a Receita, né, que tem vários robôs já que monitoram redes sociais, que são bases abertas. Né? A gente tem dimensões de bases abertas, bases fechadas, enfim. Né? Então, agora um olhar um pouco mais tecnológico. Essa pirâmide, então, nós temos assim, essas camadas, né? Ou seja, os acontecimentos da vida geram fatos, e esses fatos muitas vezes se traduzem em dados, aonde você está, fiz check-in, o que você consumiu, né? Enfim, isso é a base da sociedade. Esses dados, uma vez rotulados, uma vez que eu atribuo um rótulo a esse dado, ele se torna uma informação. Eu posso falar assim, número 10. Se eu falo aqui 10 é um dado nesse momento. Pode ser 10 número natural, pode ser 10 a camisa do jogador de futebol, pode ser 10 uma data especial, pode ser 10 o número de participantes dessa reunião, ninguém sabe. Mas quando eu coloco um rótulo nisso, eu falo assim, 10 é a camisa do jogador de futebol. Agora isso virou uma informação. Eu rotulei esse dado. E quando essa informação é de conhecimento comum, ou seja, todos talvez tenham referência que 10 é a camisa do craque, isso agora está na camada do conhecimento, porque essa informação é de acesso a todos. Então é assim que dá essa gradação, né? Bom, em termos gerais, o que acontece é que os computadores são muito bons em processar dados e informações, os computadores são cada vez melhores nos seus algoritmos em gerar conhecimento, e daí tem um campo aí de debate que se os computadores podem ou não gerar inteligência, que é um campo muito fértil e que não é o nosso foco agora, mas especialmente eu tenho um grande interesse nesse campo, né? Mas enfim, essa é uma pirâmide, né? E daí alguns números, esses números são de janeiro, já mudaram. O mundo hoje tem 7,5 bilhões de habitantes, a população mundial, tem as referências aqui do local de esses dados, e 53% da população mundial já tem presença na rede. Os outros dados eu não vou tratá-los agora, mas só para a gente ter uma dimensão, quanto por cento da população mundial está na rede? 53% mais ou menos, agora um pouco mais, né? Bom, vamos ver o Brasil então. O Brasil nós somos 210 milhões, né? E nós temos 66% da população na internet. Se a gente comparar esse dado assim, com os dados de outros países, o Brasil é um dos países que tem maior penetração de pessoas, dos seus cidadãos na internet. Né? E o crescimento anual está na ordem de 10%. Isso não quer dizer, então, que se a gente fosse fazer um cálculo matemático, nos próximos 4, 5 anos a gente vai ter 100%. Porque justamente a parcela da população que está fora da rede nesse momento são as regiões mais carentes. E por ser mais carente, você tem maior custo para levar a internet até eles. Mas o fato é que nós somos, né, uma das populações mais presentes na rede. Ou seja, gerando dados, que pode ser de interesse das empresas ou de interesse do Estado. E daí, falando um pouco de Estado, o Estado vem se movimentando através de vários decretos. Né? Então, você tem o 9.319, que é de 2018, desse ano, primeiro semestre, que é o da transformação digital, que é uma série de ações que o Estado vem promovendo para tornar a sociedade brasileira digital. Isso é chamado de Sim Digital ou E-Digital. Ou seja, ele, nesse decreto ele tem 9 pilares
em ciência, pesquisa, educação, onde ele fala claramente assim, a sociedade brasileira precisa tornar-se uma sociedade digital. Então isso é um decreto recente. Nós temos o E-Social 2014, de novo, né, o Estado coletando e manipulando dados, dentro dessas relações trabalhistas e diversas outras, que já foi adiado várias vezes a implementação e recentemente foi adiado novamente, mas enfim. São instrumentalizações tecnológicas, né, e por isso que a gente fala logo no início de uma sociedade tecnológica, né, que é aquela visão da Hannah Arendt, uma sociedade tecnocrata e tecnológica ao mesmo tempo. Né? Então, isso mostra o Estado fazendo esse papel. E não estou falando aqui se isso é ruim ou errado, mas a questão é que eu acho que, alguma medida, nós, como advogados e defensores de interesses, não só dos nossos clientes, mas da própria sociedade, temos que estar atentos a isso. Porque senão a gente pode ter um Estado violando direitos, que é um dos elementos que nós defendemos. Né? A reforma trabalhista, recentemente, então ela traz lá o teletrabalho, que até então não tinha previsão, porque isso já é uma realidade atual. Né? E nesse portal dos serviços GovBR, ele é um portal onde o cidadão pode solicitar vários serviços do Estado. Então, por exemplo, hoje, para você ter um nada consta de título eleitoral, você não precisa mais ir uma junta eleitoral. Você vai na internet e imprime isso. E são várias as formas de documentos dessa natureza, né? Então, esse portal tem 42% dos serviços já são digitais. E esses dias, ouvindo a Voz do Brasil, alguma pessoa vinculada a esse projeto falou que a intenção do governo federal é chegar ao final deste ano com 900 serviços digitais. Isso tem uma série de benefícios, porque você talvez dê maior celeridade, maior acesso, você torna, né, a oferta dos serviços melhor, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que nós temos um país extremamente desigual. Nós, 54% da nossa população ganha menos de R$5.000. Nós somos o 8º país do mundo com o maior número de analfabetos. Então a gente fala de uma sociedade digital, sendo o 8º país do mundo com o maior número de analfabetos, está falando que a gente tem uma parcela imensa da população, que quando você começa a ofertar o Estado um serviço só digital, você começa a... Como é que essa parcela da população agora vai ter acesso a esse serviço? Se o Estado começa a diminuir outras ofertas, da oferta física, né? Então são questões que tem que se pensar. Sobre todas as provocações, né? Muito bem, dito isso, então, só para poder fechar esse tema, vazamento de dados. Então, esse vazamento aqui foi do Interbanco, né? Todos os dados que eu trago são dados públicos, acesso a qualquer um. Então, isso aqui aconteceu em fevereiro desse ano. Você tem aqui o Reddit, foi em agosto desse ano, 1º de agosto, vazamento de dados. Netshoes, em fevereiro. Esse site israelense, né? Isso aqui já foi agora, dia 21 de agosto, que é um site que tem dados genéticos, vazou dados, inclusive de dados brasileiros. Nós temos ontem, né, Boa Vista, vazou também alguns dados. E nós temos hoje, né, o Ministério Público investigando a CEAL, questionando também pelo vazamento de dados. Ou seja, então, em alguma medida, a gente está aqui olhando dados como produto e dados como elemento de tomada de decisão. Né? E, ao mesmo tempo, quando há vazamento, nós temos aquela espécie do segredo, intimidade e privacidade, há a exposição. Quer dizer, como que o cidadão se reage a isso? Ele reage? Como ele se protege em relação a isso? Uma vez que ele entregou os dados dele a alguém, a alguma instituição, e essa instituição, eu não quero dizer aqui que não teve os devidos cuidados, mas de alguma forma esses dados vazaram. Quais são os danos que isso pode causar ao cidadão? Uma sociedade onde o dado é a ferramenta, onde o dado é a principal moeda. Né? Então, e nesse sentido que isso começou a proliferar essas legislações. Né? Então, agora já entrando um pouco mais na legislação, a nossa lei especialmente, que o nome técnico dela é Lei de Proteção de Dados Pessoais, então é LPDP, que pese ter um caráter geral, né? Mas tecnicamente o nome é Lei de Proteção de Dados Pessoais. Ela foi promulgada no dia 14 e ela começa a produzir efeitos dia 15 de janeiro de 2020. Então lá fala 18 meses, mas na verdade a semana que vem nós teremos só 17 meses. Então não são mais 18 meses, ou seja, o relógio já está andando. A semana que vem já são 17, depois são 16. E as coisas vão acontecendo de forma muito rápida e os ajustes em sistemas, em políticas, em cultura é muito grande. Né? Então isso é um ponto importante a se observar. Né? Então isso é um ponto. A nossa norma, então, se a gente fosse pensar na anatomia, ela tem ali uma parte de princípios, conceitos, regras, né?
E essas regras deonticas te permite, proíbe e obriga, que é o modelo da lógica jurídica, né? Tem sanções e eu botei ali uma fiscalização, entre aspas, porque a previsão da Agência Nacional de Proteção de Dados foi vetada. Então, nós não temos, nesse momento, uma fiscalização. Mas, então, a lei brasileira, nós temos 10 capítulos, 65 artigos. Comparando isso com a legislação da Comunidade Europeia, que é a GDPR, General Data Protection Regulation, lá nós temos 11 capítulos e 99 artigos. A nossa lei, em certa medida, ela se inspirou fortemente na norma europeia, mas eu tenho um olhar que talvez tenha pecado um pouco nessa inspiração, porque algumas coisas que eram positivas presentes na legislação europeia não se refletiu na nossa. Por exemplo, o direito ao esquecimento. Né? A legislação europeia tem um capítulo específico de direito ao esquecimento. O que é o direito ao esquecimento? Se tem dados de alguém na internet causando danos ou violando os direitos da personalidade dessa pessoa, a Comunidade Europeia fala que sim, essa pessoa pode invocar isso e o provedor intermediário, ou seja, o indexador, que tem que resolver. A nossa lei não traz nada sobre isso. Isso é uma coisa que cada dia acontece mais. De termos dados de terceiros na rede, se a gente coloca quais foram a natureza, as pessoas quererem que esses dados removam, e a gente hoje em dia tem interpretações diferentes. Alguns entendem que sim, o provedor intermediário indexador tem que desindexar, outros entendem que não, que quem tem que remover é quem hospeda o dado. Quer dizer, dependendo do que está falando, esse dado pode estar hospedado em dezenas, centenas de locais diferentes. Como que o cidadão consegue, dependendo do dano que está sendo causado à imagem dele, correr atrás de centenas de provedores diferentes para poder remover esses dados? E numa dinâmica de rede que tira, coloca, né? Então, eu acho que a gente falhou em tratar essa questão. Era uma boa oportunidade de enfrentar esse tema, um tema importante, né? Apesar que o Supremo já vem tentando tratar isso através de uma pessoa pública, que na minha leitura não teve os melhores conteúdos, mas enfim. Então, e daí rapidamente, aqui nós temos um pequeno mapa, né? Então, no Brasil, essa nossa lei, ela chegou, que é a Lei 13.609, depois, né, de 3 PLs, 2 iniciativas do Legislativo e uma iniciativa do Executivo. Isso aí está lá, então, no Congresso desde 2012, e agora, em 14 de agosto deste ano, foi sancionado. Nesta mesma data, em 2012, a Comunidade Europeia também começou, não a criação, mas a revisão da norma dela. Porque a Comunidade Europeia já tinha uma norma, que era 95/96, que tratava de proteção de dados, mas em 95 a internet comercial não estava presente ainda, estava começando. Então, eles perceberam em 2012 que eles precisaram aprimorar essa norma. E esse processo de aprimoramento começou em 2012. Então, de 2012 para cá, eles fizeram esses ajustes. Em 2016, essa norma europeia foi sancionada. Deu-se 2 anos para a Comunidade Europeia, 28 estados se adequarem, e 25 de maio deste ano começou todo esse efeito. Perceba que na mesma data, o nosso Congresso também começou a tratar. Né? Então, nós temos, assim, 6 anos depois, a Comunidade Europeia discutiu isso por 28 estados, promulgou, produziu efeitos, e a gente... Agora, a minha leitura é que no Brasil isso só aconteceu porque começou uma pressão internacional. Porque a norma europeia fala que empresas da Comunidade Europeia podem ser severamente penalizadas se manterem relações comerciais com empresas que não têm uma lei no mesmo nível. Então nós não tínhamos. Então isso poderia começar a afetar uma balança comercial, então rapidinho fomos lá e aprovamos. Mas aprovamos capenga, né? Porque cortou-se ali a Agência Nacional de Proteção de Dados. Ela pode ou não ser criada, mas eu acho que isso vai gerar algumas dificuldades. Eu acho que vai ser criada, porque a Comunidade Europeia, em algum momento, ela vai homologar, ela vai validar essa lei. E quando ela olhar, e falar assim, mas essa lei não vai estar parecida, não é compatível com a nossa. Aqui não tem uma agência de fiscalização. E por que isso é importante da agência de fiscalização? Se a gente pegar o sistema ONU é composto por mais ou menos 193 países. Destes, 127 já tem uma lei de proteção de dados. E 91 tem uma autoridade central. Então, a maioria dos países do sistema ONU que tem lei de proteção de dados optaram por ter uma autoridade. Por que você tem uma lei sem alguém que possa fiscalizar? Me parece, né? Tá, bem, mas quem que vai verificar se os dados estão sendo protegidos de fato, né? E o que eu acho que talvez um grande risco é, em algum momento, não se criar uma autoridade e pegar os poderes de fiscalização e fragmentar entre vários ministérios. Então você fizer a justiça com esse pedacinho, você outro disso,
Isso pode ser terrível, né? Em termos de garantias, né? Então, enfim, isso é um panorama. Então, aqui estão os capítulos, né? Eu vou passar rapidamente sobre isso aqui, que eu vou tratar um pouco deles. Então, logo no início, ela fala logo assim, ó, os dados pertencem ao cidadão. Então, essa é a primeira mudança importante, né? Ou seja, os dados não pertencem à empresa, ele pertence ao cidadão. Então, a empresa é uma usuária desses dados e tem que manter as suas bases pelo tempo necessário para a execução do seu negócio. Então, eu não sei se aconteceu com alguns dos senhores, por exemplo, de chegar em algum edifício comercial, se identificar para ter acesso àquela estrutura, a um consultório, enfim, né? E lá ele pega seus dados cadastrais, e alguns deles pegam até seu dado biométrico, e daí você já tem um outro nível de proteção, e depois você sai e você nunca mais volta a esse prédio, depois você volta 2, 3 anos depois, e os seus dados ainda estão lá cadastrados. Ou seja, perceba que toda a sociedade, desde de coisas simples assim do dia a dia, até questões de maior complexidade que envolvem dados, tem que se adequar. Em última instância, essa portaria, se hoje você sai depois que você faz lá uma consulta em algum dentista, médico, ou vai no escritório de um colega, e você sai e fala assim, pronto, eu quero agora que delete meus dados. Não se espantem de o sistema nem a função ter. E a deleção dos dados está protegido não só por essa lei, mas inclusive pelo CDC. O CDC já tem, né, artigo que permite a deleção dos dados. Então, quer dizer, tudo isso envolve várias mudanças, né? Ou seja, essa questão que eu estou falando. Então, a coleta dos dados tem que ser mínima. Então, é muito comum algumas empresas, talvez até o próprio Estado, quando coleta dados, coletar além do que precisa. Um exemplo, talvez, é você chega num hotel e vocês têm que preencher ali um formulário, e daí ele pergunta assim, se você for ter avião, foi de carro, como é que você foi? Se você está ali para estudo, a negócio, a passeio, e pergunta se você é casado ou solteiro. Quer dizer, uma pergunta que vem é, o quanto essas informações são necessárias para o negócio de hotelaria? Para mim parece que não é necessário. Ele saber se eu fui de avião ou carro, não é necessário. Ele foi Estado, né? Porque foi a Embratur que padronizou isso no Estado. Perceba, foi Embratur, foi o Estado que padronizou. Mas percebe quando a lei fala que as informações têm que ser coletadas minimamente para a execução do negócio? Se eu falo negócio de hotelaria, ele saber se eu fui de avião ou de carro, se eu sou casado ou solteiro, o motivo por qual eu estou naquela região, me parece uma coleta excessiva frente ao propósito de hospedagem. Até porque, hoje, com a revolução digital, se você faz a locação através de um Airbnb, ele pega basicamente quando você chega, quando você sai, e o seu cartão de marca para você pagar a fatura. Se você chegou lá a pé, nadando, eles não estão preocupados com isso. Ou seja, é uma sociedade diferente, né? Então, são questões, isso é um exemplo de danos, né? Ou seja, é a questão da coleta além do necessário para a execução do negócio. Uma questão que, então, precisa mudar esse comportamento. E daí, dentro disso, surge um conceito chamado de privacidade por concepção, ou privacy by design, que também a nossa norma não trata, mas a GDPR, a norma europeia, tem um capítulo para isso, onde ela fala que todo sistema que vai tratar ou coletar dados já tem que ser pensado tendo a privacidade como concepção. Né? Então, lá na GDPR tem um capítulo que fala sobre isso, a nossa lei nada disso fala. Eu acredito que a prática de mercado é que vai começar a preencher essas lacunas olhando a legislação europeia. Porque me parece bem razoável você, quando você pensa no sistema, você já pensar também em privacidade. Como que eu protejo esses dados? Né? Em que medida que eu protejo? Mas isso é uma outra lacuna que nós temos. Né? Mas a nossa lei, então, fala de governança. Então, na nossa lei tem um capítulo lá de gestão de risco e governança. Então, ela fala que sim, as empresas agora têm que ter governança e gestão de risco sobre o acesso, sobre os dados coletados. Então, isso é uma questão importante. Isso aqui, rapidamente, então, isso aqui eu quero falar o quê? Que ela fala desse tratamento, inclusive, nos meios digitais, né? Mas, o Marco Civil da Internet, lá no artigo 7, no inciso 7 e 10, já fala do tratamento de dados. Quando a gente lê esse artigo da nossa lei e lê o Marco Civil, são praticamente a mesma redação. Ou seja, no meio digital já está. Só que essa lei agora está falando de dados amplos. Mas todo e qualquer dado, não. Dados de pessoa natural. Então, por exemplo, se eu tenho dados de agronegócio, essa lei não se aplica. Eu tenho dados de rebanhos, essa lei não se aplica. Talvez possa parecer estranho, mas que dados que eu tenho de rebanho? Quantas cabeças de boi? Não. Na verdade, o homem do campo, né, ou o investidor, tem uma série de informações extremamente sensíveis.
sensíveis, né? Se tem doença, se não tem, qual a mortalidade, né? E o Brasil, uma das locomotivas do Brasil é o agronegócio. Mas essa lei não se aplica, essa lei se aplica à pessoa natural. Ou seja, não estamos falando aqui de agronegócio, qualquer tipo de dados, né? Então esse dado é de pessoa natural. Quer dizer que pessoa jurídica também... Pessoa jurídica também está fora, né? Os dados da pessoa jurídica. Mas os dados dos gestores estão protegidos. Os dados do empreendedor do agronegócio está protegido. Mas os dados do negócio, nessa lei, não se aplica. Essa lei se aplica a pessoas naturais. Essa lei traz, então, algumas exceções, né? Desculpa interromper. No slide anterior, acho que ficou... Volta ali que a gente viu. Tratamento das coisas digitais por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público privado. Na verdade, isso aí é quem trata os dados. Porque os dados, daqui a pouco nós vamos falar dos 4 atores que tem nessa lei. Essa lei nomeia 4 atores, né? Ela fala que tem um titular dos dados, que é o cidadão. Ela fala que tem um controlador dos dados, e o controlador é uma pessoa física ou jurídica. Ela fala que tem um operador dos dados, que é quem processa, e ela fala que tem um encarregado de dados. Então, o que está falando nesse ponto é que se o tratamento é feito pelo controlador, pessoa jurídica ou física, ela se aplica. Essa dimensão. Ela traz algumas exceções, então, né, que são dados para fins de pesquisa, jornalismo, dados acadêmicos, né, para a segurança pública, defesa nacional. Segurança e defesa são dois conceitos diferentes, né? Segurança, eu falo da segurança interna do país, né, violência, e defesa eu falo da segurança externa, né, o país ser atacado, né? Então, essas são algumas exceções, ou seja, para essas categorias, ou para as atividades também, por exemplo, do judiciário, para as atividades às quais os estados precisam dos dados para a execução do seu negócio. Também isso é exceção, né? Então, por exemplo, os dados que estão ali no conta em alguma medida, eles estão excepcionados. Entretanto, vem surgindo algumas teorias que falam sobre a publicidade do processo, que ela fala que o processo ter esse princípio da publicidade necessariamente não quer dizer que o processo tem que ser público, né? A publicidade existe ali a possibilidade de você acessar as informações. Porque hoje, na sociedade digital, nós temos vários robôs fazendo indexação e, de repente, nós mesmos, advogados, ou qualquer um está sujeito a um evento passivo de ser alvo de uma ação e, de repente, um robô indexou o seu nome na internet. E hoje não é incomum, quando você estabelece relações comerciais ou qualquer relação, uma das primeiras coisas que você faz é colocar o nome da pessoa na internet. E daí aparece lá que você é advogado, tem um processo por qualquer que seja o motivo, né? Quer dizer, então, publicidade do processo, esse princípio, né, da publicidade não quer dizer necessariamente que temos que permitir que ferramentas tecnológicas tornem o processo necessário. Então, isso começa a surgir assim, em alguns países, porque existe um movimento internacional chamado Open Law, que é os dados abertos à justiça, né? Então, essa discussão começa a surgir nos Estados Unidos e na Europa. Não chegou aqui no Brasil ainda, mas certamente vai chegar. Então aqui, basicamente ela fala isso, né? Ela classifica então aqui 2 tipos de dados: o dado pessoal, né? Ou seja, identificada pessoa natural. Isso aqui é importante: identificada ou identificável. A pessoa identificada é onde, pronto, você olhou de plano do dado, já tem ali o nome que você identifica. Agora, o que é identificável? Identificável são características que permitam você identificar a pessoa. Um exemplo muito simples nós somos aqui nessa sala, talvez 10, 15 pessoas, alguns eu conheço pelo nome, outros não, mas se eu falar assim, olha, a pessoa que eu estou falando, ela está usando uma calça preta. Eu não falei que é a pessoa, mas se você simplesmente fazer assim, um breve filtro, algumas pessoas você já vai lembrar. Então eu falo assim, olha, essa pessoa que eu estou falando, um elemento, calça preta. Essa pessoa que eu estou falando, ela está usando uma camisa branca. Quantos ficaram aqui nesse filtro? Talvez 2 pegar, né? Essa pessoa está usando uma gravata roxa. Temos 2 colegas. Eu falei 3 informações, né? Essa pessoa está usando um óculos. 4 informações. Com 4 informações, sem falar quem é a pessoa, eu tornei a pessoa identificável. Então, esse conceito identificável é isso, né? Isso tem uma relação muito forte com a anonimização dos dados. Porque no mundo da computação existe uma teoria chamada teoria dos mosaicos,
E essa teoria dos mosaicos, ela fala que se você pegar um campo de dados onde as pessoas não estão identificadas, apenas com 11 elementos de informações digitais, você consegue tornar a pessoa identificada. Veja que nesse exemplo nosso aqui, eu peguei apenas 4 peças de informação. E nós tornamos com apenas 4 peças a pessoa identificada. Então perceba que 11 peças, né, você permite identificar uma pessoa com uma extrema precisão, principalmente no mundo digital, onde estão algoritmos que fazem isso acontecer. Professor, nesse contexto, na justiça de direito de família, nós temos a questão do sigilo processual. E nos acordos, o nome das pessoas aparece com as iniciais. Fico refletindo a partir da sua observação se, a partir da colheita dos fatos que estão no acordo, não seria possível, por exemplo, identificar, assim, na verdade, deixar identificável as pessoas que estão ali, né, sobre a proteção do sigilo. E você tem elementos, porque, por exemplo, se você pegar o exemplo que o colega trouxe, né? A gente está falando da família, a gente está no processo de sigilo, mas existem algumas informações ali que não estão descentralizadas. A região, por exemplo, a vara de Santa Maria, águas claras, olha o quanto você já reduziu o seu espectro de busca, né? E dependendo do fato, se você cruza um fato processual com um fato jornalístico, talvez sem muita dificuldade você consiga chegar em quem é a pessoa. Aqui nós temos 4 elementos, né? Percebe? Porque quando a gente fala de cruzamento de dados, eu não estou restrito a um número da base. Qual é o limite? O limite é o limite que o algoritmo permitir. Então eu pego ali uma base jurídica, né? Judiciária, pego ali uma base jornalística, pego um depoimento, uma rede social, que são abertas. Olha, 3 fatos digitais já posso, de repente, com muita necessidade, chegar a pessoa. Sem falar que, por exemplo, dentro da justiça, já foi um caso criminal que ele era sigiloso, só que quando entraram a habeas corpus, o tribunal colocou o nome completo, ou seja, se você colocasse lá, você ia achar o habeas corpus sem saber do caso todo. Ou seja, o caso sigiloso deixou de ser sigiloso por causa da própria justiça, que algum serviu alguma coisa que foi lá e colocou o nome completo. E eu mesmo já sabia até onde ir se eu quisesse ver o processo todinho. Então, essa discussão é uma discussão muito interessante porque, por exemplo, lá na Europa, nós falamos aqui do Privacy by Design, né? Na Europa já tem o Privacy by Design by Governo. Esse Privacy by Design by Governo é exatamente o que já discutido mais para o sistema judiciário. Então, na Europa, a discussão já está acontecendo de uma construção de sistemas judiciais olhando a privacidade, por questões como essa que estão discutindo agora. Não tem mesmo no site da OAB em que onde os conselhos junto ao judiciário e os advogados agora têm acesso aos processos, aos acordos em segredo de justiça. O que me parecia assim, em princípio, paradoxal. Você tem todo um movimento de proteção de dados, né? E o grande mérito é que agora os advogados têm acesso aos processos de segredo de justiça, ou pelo menos aos acordos, salvo engano. Mas me parece que, sabe, as direções são opostas. Essa é mesmo. Uma coisa que existe no Brasil é que o Estado trata os dados do governo do Estado como se privados fossem. E os dados das pessoas como se fossem dados públicos. Você vê o processo, como o processo é público, os dados das pessoas não, mas os metadados, que deveriam ser privados, o Estado trata como dados do processo, não trata como metadados. E aí libera a informação que não deveria. Essa pseudo-incapacidade do Estado de compreender o básico, código fechado de programas que são ambiente de tramitação de processo, mas o processo não é público. E já os dados que deveriam ser privados, as pessoas estão escancarados, facilitando inclusive fraudes. Mas isso não está funcionando mal, não, está funcionando bem. Foi feito para ser assim. A gente precisa encarar esse problema. E aí, nós, como pequena comissãozinha da OAB, a OAB inteira, como parte do sistema, não se apercebe de que ela está somando esse processo de extração de dados da sociedade pelo Estado para fins de governo. Tem um livro lá antigo da cibernética, do Wiener, cibernética social, saiu em português o nome assim, que é o uso dos seres humanos por outros seres humanos mediante máquinas. O subtítulo é mais ou menos isso. É exatamente o que está acontecendo. Sabe o que é isso? É a morte do direito.
É a associação do direito com uma outra estrutura de governança normativa, que não precisa de sanção, porque não precisa de disciplina, tem controle. A gente está substituindo o direito pelo controle. E aí nós todos ficamos desempregados, mas é um pouco mais grave do que só isso. Essas questões são questões reais, de fato, né? Que tem discussões intensas sobre essa questão, envolve alguns campos éticos, né? Enfim. Mas essa questão também que a Marta colocou, esse contraponto, né? Isso vai acontecer porque os estudos mostram que uma vez sancionada uma norma, para ela se classificar, leva-se em média 10 anos. Isso não é no Brasil. Esse dado é mundial. O Brasil tem uma rede de pesquisa chamada Revista de Pesquisa e Publicação de Direito. O ano passado lançou a publicação de alguns dados bem interessantes, né? Então, assim, essa classificação do entendimento de uma norma, em média 10 anos, isso é mundial. Então, perceba que essa nossa norma começa a produzir efeitos somente em 2020. Mas até 2020, várias coisas vão ter mudado nesse mundo da tecnologia. E até 2030, nós vamos estar em outro mundo completamente diferente. Em 2030, a IoT, internet das coisas, vai ser uma presença ubíqua, comum em nossas vidas. A gente vai perceber. Mas vai ser exatamente quando essa norma vai estar começando, se a gente continuar olhando esses dados da classificação, ela vai estar começando a se classificar. Já uma norma, ou seja, ela vai começar a se classificar já presente num mundo completamente diferente desse mundo atual. Então são questões como essa que merecem várias reflexões, enfim, né? Em vários campos. Né? Então eu vou avançar aqui um pouquinho mais. Então a gente falou que eu falei então dos dados pessoais, né? Então essa característica identificável, ela traz ali os dados sensíveis, e aqui nos dados sensíveis então existem ali mais ou menos 11 categorias, né? Então dado biométrico, dado biológico, dados de saúde, dados de posição política, ideológica, posição sexual, né? Então qualquer banco de dados que tem dados dessa natureza, ela está na categoria de dados sensíveis. Isso requer um grau e um nível de proteção maior possível. Né? Então, por exemplo, se você tem um relógio que pega o seu batimento cardíaco quando você faz um certo esporte, e isso você sincroniza com a plataforma na nuvem, aquela plataforma tem dados sensíveis. Quando você vai a um prédio comercial e lá, na coleta dos seus dados para ter acesso, ele coleta a sua biometria, agora ali tem um dado sensível, que requer um nível maior de proteção. Né? Biometria é uma coisa muito séria, porque se nós percebermos, o TSE pega o nosso dado biométrico para fazer uma validação de identificação do cidadão. Bancos usam dado biométrico para fazer validação de transações. E a gente está falando que é uma computaria, e eu não tenho nada contra as computarias, né? É só um exemplo. Também pegam dados biométricos, né? E se a gente talvez assim, aonde que estão esses dados? Está naquele computador, aquele PC embaixo da mesa, aonde está isso? Para onde isso é levado? Por quanto tempo você armazena essa armazenado? Quem tem acesso a isso? São questões importantes. E daí ela fala do dado anonimizado, né? Que é essa questão de você descaracterizar os dados. Nós já falamos aqui sobre a teoria do mosaico, né? Que mesmo você descaracterizando com 11 elementos, você talvez consiga de novo chegar à pessoa. Ela traz então ali 4 pessoas ou 4 elementos importantes, né? O titular dos dados, que é o cidadão. Ela traz ali o controlador do dado, que é a pessoa jurídica ou natural, que é quem fez a captação dos dados, ou se apresentou como coletora. Ela traz ali o operador, que é quem processa, quem minera esses dados, e ela traz ali o encarregado de dados. Bom, muito bem. Ela fala então que todo e qualquer acesso, tratamento, ela traz 27 verbos. Então, por que eu falo sobre isso? Ela fala assim, o que é processamento de dados? E ela traz lá assim, 27, 31 verbos diferentes, mas não são limitados a isso. Ela fala assim, como exemplo, né? Então, ela fala que as pessoas que fazem então processamento de dados, tanto o controlador como o operador, tem que ter registro desse processamento. Quando, por que e duração. Né? Ela fala que tem que ter mecanismo de segurança. E ela também fala que essas duas pessoas, o controlador e o operador, respondem de forma solidária se houver vazamento de dados. Se o vazamento aconteceu e a culpa foi do controlador, o operador responde de forma solidária. Se a culpa foi do operador, o controlador responde de forma solidária. Isso porque, entre outros motivos, porque o controlador e o operador podem ser figuras em empresas diferentes.
eu posso ser a empresa A que faço a coleta desses dados e terceirizo o processamento de uma outra empresa que é especializada nisso. Ou seja, esse terceiro é o operador. Certo? E o encarregado de dados? Quem que é o encarregado? A lei fala então que é uma pessoa que tem que constar preferencialmente no website da empresa. Ele é o ponto de conexão da sociedade com a empresa. Então eu, cidadão, tenho suspeita de que alguma coisa, ou eu quero alguma informação sobre os meus dados, eu entro em contato com esse encarregado e ele vai internalizar essa demanda internamente. Como se fosse um ouvidor. Como se fosse um ouvidor. E essa pessoa também vai ser a pessoa que faz a interface com a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, ele é a interface com esses dois elementos. O que você relaciona isso com essa questão toda hoje do Facebook? Porque o dado passou a ser um produto e como um produto se ter um valor, e ele é um valor de sustentação dessas empresas. Eu acho que toda a rentabilidade do grupo, principalmente, vem da venda e disponibilidade, ou quantos produtos ele tem armazenado. Como que se fica isso? Eu sinto assim uma diferença. Quando eu acesso um site americano, se eu estou procurando uma pessoa e eu tenho o nome americano dele, eu encontro tudo lá. Eu encontro a família dele, o nome do pai, o nome da mãe, em que trabalha, ou seja, às vezes quando são nomes homônimos, ainda aparece lá uma forma de classificação ruim em termos de estados, né? Ou seja, do estado X, Y, Z. Então eu queria ver Na verdade, assim, isso é uma mudança de postura das empresas e da sociedade, né? Então, a lei, assim, os Estados Unidos não tem formalmente uma lei de proteção de dados. Os Estados Unidos não tem uma lei de proteção de dados, né? Então, antes de atacar esse ponto que a senhora levantou, nós temos uma visão que é assim, por que a Europa começou esse movimento, né? Então, existem alguns pensadores que falam que a Europa se colocou como um grande xerife de proteção de dados no mundo. Ela se declarou xerife de proteção de dados. E ela falou assim, agora eu sou o xerife desse negócio, vocês, mundo, corram para se adequar, porque eu vou lutar, né? Se quiser manter relação comercial comigo, olha só, minhas regras são essas. E daí as empresas do mundo começaram a se perguntar. Os Estados Unidos também têm se deparando com isso, né? Então, eu acho que esses vazamentos, esses tratamentos indevidos que aconteceram, né? As empresas vêm buscando se reposicionar. Então, o que as normas vêm falando é que as empresas têm que ter um mecanismo onde o cidadão, eu prefiro usar o termo cidadão do que usuário, mas quando eu falar cidadão, eu estou falando do usuário, né? Ele possa requisitar, a informação você empresa, quais são os dados que você tem no respeito? E a empresa tem um mecanismo informal que tem essa questão. Né? Então, isso é uma mudança que vem acontecendo. O WhatsApp, por exemplo, já tem ali um botãozinho que você clica, você só quer saber, e ele depois de 2 ou 3 dias te gera um relatório. Porque ele pensa isso. Pronto, tem uma coisa que me preocupa muito na lei, que fala bem para o Brasil. Na Europa está começando a se mexer também, que é a questão da sucessão da titularidade dos dados no caso de falecimento. Tá? Tanto para fins de identificamento, para que o inventariante possa ter uma ação no mundo digital, quanto também para aquele caso em que se quer fazer alguma correção, proteger a imagem do falecido, seja na prestação de informação constitucional corrigida, seja na supressão por dentro do esquecimento, seja no simples corrigir e deixar público. Tá? E eu não senti que tem nada que é direito à associação. E nos Estados Unidos, por exemplo, quando alguém morre, o Facebook se colocava na posição de dono e titular dos dados, porque já assim era em vida. Mas na Europa, o primeiro caso foi na Espanha, né, de reconhecer o pai e a mãe de uma falecida como titulares dos dados, e o Facebook ter gerado uma senha para que aquela conta continuasse. Tá? E aí, a situação escolhe, porque o escolhe não é uma pessoa natural. A lei, a nossa lei não fala sobre isso, e a lei europeia também não fala. Mas, por exemplo, o Facebook hoje ele já tem um campo onde você indica quem é o sucessor dos dados. Você está falando isso por quê? Isso porque os dados tornaram elementos cruciais. E mais do que isso, nós já temos empresas hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, que elas dão sobrevida à pessoa morta, fazendo a gestão dos dados digitais como se viu a pessoa estivesse. Então, a família, por exemplo, né,
dá acesso a essa empresa, ela estuda o perfil de postagem dessa pessoa e a partir daquele momento começa a continuar postando os dados. Então, sem querer encerrar esse assunto, mas dar outro exemplo, recentemente faleceu o psiquiatra, recentemente no ano passado, Flávio Giovati. Ele tem um perfil no Instagram, um perfil que tem alguns milhares de seguidores. Esse perfil continua ativo e continua crescendo o número de seguidores. Mas o Flávio Giovati não existe mais. Mas quem está por trás disso é a família gestando esse perfil, porque esse perfil gera receita, gera publicidade, gera. Né? Ou seja, são questões como essas que a sociedade está se preparando. Na realidade, não. Continuar existindo no meio digital depois também. Já tem isso. Vocês já chegaram a verificar no CNA quais os dados de vocês que estão disponíveis no CNA? Eu fui descobrir há pouco tempo atrás por que o telefone da minha casa eu tive que cortar ele, porque não aguentava mais propaganda, uma série de coisas e tal. E agora, dia desses atrás, eu resolvi entrar no CNA, Cadastro Nacional de Advogados. Aí eu fui ver lá, tinha o meu nome, na minha OAB, o meu celular, ok? Eu posso contar, mas o telefone era o telefone da minha casa. Porque, obviamente, quando eu tirei a carteirinha, quando eu fiz, eu não tinha escritório, não tinha nada, eu não tinha o número de telefone. E quando eu preenchi o cadastro, que ninguém me disse naquele momento que aquele cadastro seria divulgado amplamente, acabei detectando essa questão. Então, ou seja, a OAB também vai ter que se adequar a essa legislação. Com relação à motivação da legislação de proteção de dados, onde você mencionou que a União Europeia, né, se auto-intitulou como se fosse o xerife da proteção de dados, tá? Eu vejo isso aí como uma questão secundária, porque para mim a questão principal que está por trás dessa legislação europeia e das demais existentes é a questão financeira. O financeiro é relacionado à arrecadação tributária, tá? Porque os dados hoje, o Big Data, como chamado, né, assim, é o novo petróleo. Tá? Então, como ela viu que empresas como Google, Apple, diversas outras aí, estavam lucrando bilhões e utilizando o esquema de planejamento tributário, que eles chamam de agressivo, né, e estavam evitando a tributação, eu falo assim, pô, mas os caras estão ganhando dinheiro aqui na Europa, não estão deixando nada aqui, né, é só extraindo. Então, isso, o plano de fundo mesmo, é questão sempre financeira. Existe uma matriz completa, na verdade, a gente fala assim, se aproxima do entendimento das motivações, né? É uma matriz complexa, né? E sim, existem interesses econômicos fortíssimos por trás disso. Se nós pegarmos hoje, por exemplo, se nós pegássemos um mapa, né, da Bolsa de Valores norte-americana de 10 anos atrás, você tinha uma empresa de tecnologia entre as maiores. Se você pega o mapa hoje, as 6 maiores empresas da Bolsa são empresas de tecnologia. Você não tem empresa de petróleo, você não tem empresa de farmacos. As 6 maiores empresas na Bolsa norte-americana hoje, que é a maior bolsa do mundo, estamos usando a referência para esse motivo, a Bolsa brasileira é a 4ª maior do mundo, né? São as 6 maiores empresas são empresas de tecnologia. E são empresas que dependem de dados. Ou seja, então existem interesses profundos sobre essa questão toda. Né? Professores, olha só, eu também eu concordo, pode ser motivação maior. Veja bem, quando eu estou vendo a questão da extraterritorialidade para a lei europeia, eu acho que vai, sabe, exatamente no sentido que você fala, pensar que ela está resgatando o seu papel, um grande papel de metrópole. Se você pensa a quantidade de colônias que ela tem na África e que vão ter que se adaptar. E aí eu resgato quer dizer, na medida em que os Estados Unidos têm só legislações específicas, eu sempre tive minhas colônias por metrópoles, eu aproveito um útil agradável e resgato o meu papel de metrópole, inclusive financeiramente. Eu fico pensando na dificuldade dessas antigas colônias em se adaptar à legislação europeia. O que vai ser? Exatamente, é uma leitura muito interessante essa que eu trouxe. Então, assim, perceba que assim, tem vários, né? Então, deixa eu passar um pouquinho aqui. Então, assim, já falei aqui sobre a questão da governança, então, da segurança, né? Que essas duas figuras, o controlador e o imperador, respondem de forma solidária sobre o vazamento, né? Ou com mau uso. Eu quero falar um pouquinho do encarregado. Porque o encarregado, na nossa norma, ela fala assim, basicamente assim, olha, o encarregado, ele vai fazer a interface entre a sociedade, a empresa, entre a agência e a empresa.
e mais biscala. E daí fala assim, ó, e outras atribuições poderão ser reguladas pela agência. Percebe? E daí eu quero me deter um pouquinho nesse, porque na lei europeia existe uma figura chamada DPO, que é o Data Protector Officer. Esse DPO, e a lei europeia tem um capítulo para falar dele, a nossa também tem um capítulo para falar desse carregado, mas só falar isso que eu acabei de falar. Talvez um pouquinho mais que isso, mas não é muito mais que isso. Mas na lei europeia fala do DPO. Então ela fala das atribuições desse DPO. Ela fala então assim, então essa pessoa é responsável para verificar se a empresa de fato está fazendo o que declarou nas suas políticas de coleta. Eu declarei que só uso dado para A, e esse cara tem que ser um auditor, ele só está usando para A. Né? E daí ela detalha mais, ela fala assim, olha, se for uma corporação, e essa corporação tem 4 empresas, um DPO talvez possa cuidar, precisa ter um DPO para cada um. O DPO não precisa ser da empresa, pode ser uma empresa especializada. Ela detalha. E ela sugere que o DPO seja alguém com formação jurídica. Ela não fala que ele seja um advogado, mas ela sugere que seja alguém com formação jurídica, faz muito sentido a mim, porque a gente está falando de normas. E o advogado estuda normas, né? Então ela é mais rica, a nossa está pobre no sistema. Então ela só fala assim, e a agência pode estabelecer outras atribuições. Mas nós não temos uma agência. Então, vários momentos da nossa lei, ela fala assim, e a agência pode tal coisa. Né? Então, quando a gente lê a lei, estuda, em vários pontos ela fala assim, e a agência pode, mas a gente não tem uma agência, então essas coisas estão abertas. Né? Eu acho que esses abertos talvez possam ser preenchidos com uma interpretação, com um olhar do que ela vem fazendo. Não sei, uma coisa a se pensar. Né? Então, eu vou avançar. E daí ela fala de uma entidade, uma quinta, que são o agente de tratamento. Mas quem que são os agentes de tratamento? É o controlador e o operador. Então ela pega essas duas figuras, o controlador, que é quem pegou os dados, e o operador, e coloca os dois dentro de uma caixa chamada agentes de tratamento. Né? Então são esses os titulares, os elementos da nossa lei. Tá? Frank, só um detalhezinho nessa tela. O fornecedor de infraestrutura na nuvem, ele estaria como controlador ou como operador? Uma coisa que ajuda a gente a perceber isso é, ele é um coletor dos dados ou ele armazena os dados? Se ele está no papel de armazenar, ele então está aqui na figura do operador. Por quê? O que é tratar dados? Eu acho que está mais aqui à frente, mas lá tem 31 verbos. Coletar, armazenar, processar, investigar, tem um monte de verbos. Né? Então, se nessa figura, por exemplo, uma nuvem, ele está como alguém que armazena, né? Se for só armazenamento, armazenou, então ele está ali como um operador. Se não tiver um web service que vai lá direto, interage, você só flui da dos dados. Agora não, eu faço alguma ação sobre ela, eu coletei esses dados. Então agora não, eu não sou coletor, eu sou aqui esse controlador. No caso, por exemplo, que a Microsoft, por meio, por exemplo, do Windows 10, ela tem um sistema de coleta de dados chamado telemetria. Como é que funciona isso? Quer dizer, porque a gente não se sabe exatamente o que ela coleta. Controlador, né? Ela está coletando controlador. Quem que é eu o... não sei se ela coleta, por exemplo, só dados do sistema, dados pessoais, do jogo. Mas essa pergunta do Bruno é interessante, porque assim, olha, lembra que a lei fala que é dado identificado ou identificável? Eu consigo identificar uma pessoa pelo IP? Sim. Percebe? Eu já tenho ali um dado cadastral, um dado pessoal. Eu consigo identificar a pessoa pelo MAC address da máquina dela? Eu consigo identificar alguém pelo e-mail? Cada aparelho celular aqui tem um e-mail. Ninguém sabe o seu e-mail, mas se eu for lá na Telecom e fizer uma questão de sigilo e falar assim, eu quero que você me fale quem que é o dono de tal e-mail, ele vai falar, este e-mail está associado a tal terminal. Esse terminal pertence a tal pessoa. Percebe que eu tornei a pessoa identificável? Né? Então, dependendo dos dados que ela coleta, se ela pega dados, por exemplo, dessa natureza, IP, né? MAC address, ela pode tornar a pessoa identificável. Eu estou falando aqui um exercício, não sei se é isso, mas só para a gente fazer um exercício. Né? Então, a gente tem que estar muito atento a essa questão do o que é identificável. Necessariamente, identificável não é para você o nome da pessoa, o endereço, o CPF, o seu cadastro na OAB. Identificável são características que me permitem, através daquela montagem de dados, o cruzamento, falar assim, é esta pessoa. Igual o nosso exercício aqui, né? Alguém com sapato preto, terra preto, gravata roxa, de óculos. 4 elementos, é tal pessoa. Né? Eu acho que isso é. Então, tá. Então, aqui,
eu vou passar rapidamente, mas o que eu acho importante nós falarmos aqui, em função do horário do meu quadro, eu tinha 40 minutos, eu já fui além, mas essa questão é importante, para uma finalidade determinada. Então, os dados, eles têm que ser coletados para a finalidade determinada. Eu não posso coletar os dados de forma ampla. Ou ter consentimento, a lei fala que tem que ter consentimento, o consentimento amplo e geral. Se o consentimento for amplo e geral, a própria lei fala, não tem validade. Já daria isso no CDC, mas a lei traz normalmente. Consentimento amplo e geral não tem valor. Então tem que ser específico. E esse consentimento, caso a dúvida se houve ou não, o ônus de provar é do coletor. Não tenho certeza se eu tenho consentimento. Cabe ao coletor provar que sim, que o cidadão deu consentimento. Né? Então, isso é importante. Então quer dizer que agora, só com relação a isso ali, ela tem que ter para uma finalidade determinada. Quer dizer que eu posso ter informação hoje com uma vida útil definida. Esse é um ponto importante. A informação passa a ter vida útil definida. Né? Se cumprir a finalidade, a lei fala, cumprir a finalidade, não há mais necessidade de ter o dado. A não ser que, por exemplo, você tenha que manter os dados para alguns fins legais. Então, por exemplo, eu tenho que manter esse dado por 5 anos por questão tributária. Ok. Passou 5 anos, venceu suas obrigações legais, não há necessidade. Eu tenho um cadastro numa determinada loja de comércio, porque eu tinha uma relação comercial. Eu não comercializo, eu não interajo mais com essa empresa. Né? Eu não sou mais consumidor, eu não sou mais usuário dessa empresa. Não tenho por que ela manter meus dados. Sejam dados cadastrais, dados de cartão. Né? Agora, o que vai determinar que esse dado pereceu? Se eu ficar 6 meses sem interagir com essa empresa, 1 ano, 2 anos, a lei não fala. Então a gente vai ter que começar a criar, dentro da pacificação da norma, né? Quer dizer, vai ter um entendimento de se é 6 meses, se é 1 ano, isso não está claro, tem que cuidar do perece. Então ela fala assim. Então ela fala então, que as empresas têm que gerar o relatório de impacto, né? Então esse relatório de impacto ele pode ser pedido pela autoridade nacional que não existe. Então, eu acho que era uma empresa, dentro do modelo de auditoria, falou assim, eu preciso que você me gere um relatório de impacto desses dados. Ou seja, um modelo de gestão de risco, né? Quais são os níveis de proteção que você adota para esses dados? Mas, como nós temos uma agência, isso está solto, né? Daí a lei mantém essa questão, assim, em vários pontos da autoridade nacional, mas eu botei ali vetado e riscado, porque eu acredito que em algum momento, sim, vai ser criado, até com uma pressão da comunidade nacional, para equiparar com as demais normas. Eu acho que no momento que a comunidade europeia olhar para nós, eu não sei se com um olhar de colônia ou não, né? Mas olhar para nós e falar assim, mas essa lei de vocês está faltando uma coisa importante aqui. Essa lei aqui, porque ela fala assim, tem que ser lei equivalente à lei da comunidade europeia. E quando eu olho de vocês não terem aqui uma autoridade, isso não é equivalente. Talvez isso gere a urgência em si. Eu acho que talvez não esse ano, mas né, o ano que vem. Eles pegaram o mesmo caminho que a SOX pegou. Né? Hoje, uma empresa, por mais que ela, uma empresa brasileira, que queira comercializar nos Estados Unidos, ela tem que ter os processos aderentes à SOX. Tem que ter. Se não tiver. Exatamente, mas nessa linha, né? A SOX é a Sarbanes-Oxley, né? É uma lei estadunidense, né? Que foi promulgada pelos senadores Sarbanes e Oxley, né? Que empresas que têm ações na bolsa têm que dar direito ao caminho para isso. Responsabilidade da tecnologia, né? Justamente por rastreabilidade, a sensibilidade de informações que trata, e logs, né? Essa tendência global de extraterritorialidade, que a galera até fez uma menção, eu acho isso um pouco assim, perigoso. Eu sei que isso está sendo uma tendência global, mas potências criarem leis e falar assim, olha, se você não fizer, você não opera aqui, ou você vai ser penalizado, como outra lei americana chamada FATCA, tá? Que obriga os países a fornecer dados dos cidadãos americanos que vivem no exterior sobre a riqueza deles, esse tipo de coisa, né? Assim, se você não fizer isso, né, o seu banco não vai poder operar aqui nos Estados Unidos, fazer negócio com a gente. Isso é muito perigoso, porque você começa a afetar a nossa soberania, aquilo dali. Quer dizer, se o Brasil, por exemplo, não for criar essa autoridade nacional, qual seria, quer dizer, e aí, quais seriam as sanções que a gente poderia estar exposto às empresas, uma série de coisas? Isso é muito grave, pode, dependendo do contexto mais adiante, ou da evolução disso, gerar um conflito bélico.
Não sei. E isso é um ponto importante, mas a gente poderia aprofundar esse tema, mas eu vou deixar só assim uma sugestão. Existe um pensador, que é um pensador jurídico, que é o Habermas, e ele já tem publicações que ele fala das constituições multicamadas. Então, nesse conceito de constituições multicamadas, o Habermas tem uma obra que eu não me recordo agora o nome exato, mas esse termo está dentro dessa obra. Ele fala o seguinte, que na sociedade atual, que já é uma sociedade digital, uma sociedade técnica, há necessidade dos Estados pensar em normas de forma coletiva, porque não consegue o Estado controlar de forma individual essa nova sociedade. Então ele começa a desenvolver esse pensamento numa coisa que chama-se Constituição multicamadas, né? Ou seja, quem vai cuidar dessa Constituição? Ele tem algumas sugestões, poderia ser algum órgão vinculado à ONU, OMC, né? Mas são coisas ainda que certamente vai ser necessário enfrentar das questões que o Gomes acabou de colocar. Quer dizer, se um país se recusa, né? Então pensando que hoje, em tratados nacionais, né? Na OMC, por exemplo, os países de forma de consenso aceitam certas regras, né? Então, talvez, nesse digital, o Habermas é uma das pessoas que eu dei referência que vem falando sobre isso, seja necessário isso acontecer. Então, são pontos de estudo, tem muita investigação nesse tempo todo. Então, eu vou avançar um pouquinho mais aqui. Então, aqui, né, manter, né, oferecimento, então aqui fala para manter, né, aqui, ó, por quanto tempo vai manter? Já tem discussão aqui, né, para o cumprimento legal, o regulatório, o regulador, né, então a apresentação para o presidente está falando de quanto tempo manter esses dados, então eu vou avançar aqui com rapidez, tá? Aqui nós temos, aqui já falei sobre isso também, né, então para o exercício de direito em processos judiciais, administrativos ou arbitral, né, então essas questões onde há uma necessidade dos dados para executar uma função pública, né, a manutenção desses dados e o consentimento ele é relativizável, né? Então ela traz esses pontos, ou essas exceções. Isso aqui é importante, então o consentimento deve ser escrito ou por outro meio manifestando a vontade do titular. Então tem que ter um pedido, principalmente quando se trata de criança ou adolescente. Então criança ou adolescente, a norma fala que esse consentimento ele tem que estar explícito. Se for em contrato, tem que estar destacado, que é o dado de criança e adolescente, né? E criança e adolescente, da nossa lei, vou usar assim concreto, na Comunidade Europeia, ela fala de 16 anos, mas não é taxativo, porque nós temos estados da Comunidade Europeia que criança tem 13 anos, outros estados é 14, outros estados é 12, então ela fala 16, mas ela traz uma ressalva na lei europeia, ou de acordo com a idade do estado. Tá? Então aqui, ó, o consentimento deverá aqui, ó, referir-se a finalidade determinada, tá vendo? Ou seja, eu dou decisões para tratar meus dados para isso, é dado cadastral. Não pode a empresa usar esses dados para outro motivo. Se você quer para dado cadastral e também para mala direta, tem que estar lá, dado cadastral e mala direta. Eu não posso agora pegar lá o nome, e-mail, agora eu vou usar para mala direta se não tem consentimento para a finalidade específica, determinada, né? Autorização genérica, tá. Aqui, eu já falei sobre isso, né? Autorizações genéricas são nulas, né? Então a lei traz isso, né? Então elas são nulas. Nós temos então, agora, tendo maior relevância nesses direitos, que são o direito arco, que é o direito do cidadão, o arco, o direito de acesso aos dados, isso já estava no CDC, né? Mas agora a lei traz. O R é o direito de retificação dos dados, o C é o direito de cancelamento e o O é o direito de oposição. O que é a oposição? Eu não quero que o algoritmo trate meus dados. Quando eu acessar o site da empresa, eu não quero que ela sugira que eu compre o produto A, B, C ou D. Eu quero exercer a minha oposição. Eu não quero ser sugestionado. Eu não quero que o meu direito informacional, meu direito de escolha, seja direcionado por algoritmos. Isso é o direito de oposição. Ou seja, a oposição ao tratamento dos dados direcionadores por algoritmo. Né? Então é isso. Só uma questão que surgiu aqui. Nessa questão da oposição, então assim, não quero que quando eu acesso o site, o algoritmo sugira determinado produto, alguma coisa assim, aí o mesmo algoritmo, ou será outro, que estaria em conjunto, assim, já que não aceita a sugestão, né, e que se opõe, então vamos vender mais caro por esse daqui, né? Se quiser comprar alguma coisa. GeoIP, GeoPrice, isso chama-se GeoPrice, né? Recentemente, uma empresa aqui no Brasil se é muito abusadíssima pela prática de GeoIP e GeoPrice, né? É uma prática indevida, não pode, né? Já falei sobre dados de criança, e uma coisa interessante que a nossa norma também traz, que a norma europeia também traz, é a portabilidade dos dados. Então, a portabilidade é o direito que o cidadão tem de pegar os seus dados de uma determinada empresa e portar para a empresa outra.
Exemplo, eu sou cliente ou eu sou usuário dos serviços de exames médicos do consultório A, do laboratório A. Então, esse laboratório A, eu não vou citar nomes aqui, mas vamos supor, você entra no laboratório A e lá tem todo o histórico de exames. Em 2012 você fez o exame desse aqui, só de costa da cama, em 2013 você nem fez, não tem algumas coisas assim. Agora, eu não quero mais continuar a minha relação com o laboratório A. Agora eu quero fazer meu exame de saúde no laboratório B. O laboratório B não tem nenhum histórico meu. Vai ser a primeira vez que eu faço um exame com ele. Ele não sabe que em 2012 eu tinha feito, eu tenho direito à portabilidade. O laboratório A tem que me fornecer esses dados num formato portável para eu entregar ao laboratório B. O que é formato portável? A lei não fala, mas provavelmente vai ser um formato chamado CVS, que é um formato de exportação de dados, com ponto vírgula, enfim. Onde você tem assim, aqui é o nome, aqui está os exames, exportável é alguma forma que uma outra entidade consiga importar isso para outros dados. Eu não posso fornecer isso de uma forma que não consiga importar. Né? Então, isso a lei traz, tanto a nossa como a europeia. A portabilidade dos dados. Eu ia dar outro exemplo, mas enfim. Então, esses dados têm que ser mantidos até que a finalidade seja alcançada de negócio da empresa, depois disso não mais, né? Não pode ser guardado quando não há necessidade. Esse fim do período, essa dúvida, se não tem uma certeza de quando então o dado perece. Perece no sentido de não ser mais útil à empresa, porque nós temos dados que ele perece porque ele perde valor. Isso é um exemplo clássico, né? Por exemplo, o prêmio da loteria. Um segundo antes de ser revelado, ele vale o valor do prêmio, 1 milhão. Um segundo depois, já não vale mais nada. O dado pereceu, né? Mas o seu dado cadastral não. Quando que o dado cadastral perece? Depois de 6 meses, 1 ano? Mesmo você tendo mudado de endereço, talvez você não queira que as pessoas saibam que você morou em determinado local, que você trabalhou em tal empresa, que você... Enfim, né? Professor, dentro dessa perspectiva, o que os planos de saúde fazem? Eles fazem uma série de exames e aí eles usam aqueles exames exatamente porque foram disponibilizados para verificar quais as doenças pré-existentes e ver se você aceita, qual vai ser a faixa em que eu vou entrar. E com essa lei eu posso revogar, eu posso cancelar, mas aí isso configuraria, sabe, alguma coisa contra a qual ele pode continuar usando esses exames, porque ele tem um interesse contratual, um legítimo interesse em manter os meus dados para contratar? Se você exercer o seu direito de cancelamento, ele não pode manter esse dados. Perceba que na nossa lei o direito ao cancelamento não é a limitação que a lei europeia dá, que é o direito ao esquecimento. Lá, o direito ao esquecimento é mais amplo, envolve o direito ao cancelamento e também o direito ao esquecimento. A nossa lei faz direito ao cancelamento. Então, se você exercer o seu direito de cancelamento, você não quer que esses dados permaneçam nas bases, se não houver alguma necessidade, saúde pública, por exemplo, né? Não pode mais. Mas isso que a Imara nos trouxe, na verdade, não é comum, né? Hoje existe assim, algumas investigações, por exemplo, quando você chega numa farmácia, informa o seu CPF, e o remédio custa 100, e depois que você informa o CPF, o remédio passa a custar 40, assim, o que é feito com esses dados, né? Quer dizer, se a gente pensar que essa empresa pode estar vendendo esses dados para um plano de saúde, e daí esse plano de saúde sabe que aquele CPF, com regularidade, como remédio para o coração, e agora você vai lá fazer um plano de seguro, eu vou pensar, essa pessoa aqui provavelmente é a pessoa cardíaca, então o seguro é mais caro. Então, quando a gente tem essa dimensão do dado, produto e dados como elemento de tomar decisão, veja que esse exemplo, o dado, ele teve o papel de produto, porque ele foi comercializado, e também ele foi elemento de tomar decisão. Porque a partir daqueles dados, percebeu-se que aquele usuário específico, o plano vai ter um produto. Então, são questões, né? Comunicação titular. Então, a lei fala se houver um vazamento de dados, ela vai atrás uma série de medidas. O titular dos dados, o cidadão tem que ser informado de que houve vazamento, tem que ser informado quais providências foram adotadas e tem que estar disponível no canal 24 horas para que ele possa, caso tenha interesse, futuramente investigar, perguntar e daí o que aconteceu. E essa comunicação tem que ser feita em até 72 horas. Exemplo do que a comunidade europeia já vem praticando. Né? E que o Ministério Público também já vem, em alguma medida, fazendo os acordos com as empresas que são vazados. Né? Informar que os dados são vazados, quais dados, nome, endereço, e-mail, cartão de crédito que vazou. O que estou fazendo? E aqui está um canal para que você possa me contactar
para saber quais outras forças foram adotadas. Né? Em vários momentos a lei fala então que as coisas serão determinadas pela Agência de Proteção de Dados. Tem vários pontos que ela fala isso. Isso aqui será regulado pela agência. A agência poderá estender o entendimento, isso faz com as outras agências, então isso é o solto internacional. Então eu já falei sobre isso, o operador responde de forma solidária, não pode, eu vou repetir aqui, né? Não pode coletar dados sem necessidades, tem que ter um fim do período de armazenamento, né? Acho que eu repetir aqui, na verdade. Bom, então, multas, né? Então a nossa norma fala de multas, advertência, multa simples, 2% do faturamento líquido, limitado a 50 milhões, máximo. A lei europeia, ela tem dois tipos de multa, a depender do porte da empresa. Para empresas de porte maior, 4% do faturamento anual bruto ou 20 milhões de euros, sendo que os 20 milhões de euros não é limitado, é o que for maior. Então, se ela for lá, o faturamento da empresa foi de 60 milhões de euros, aplica-se o maior. A nossa não, a nossa então limitou a 50 milhões de reais. Quando a gente fala de empresas de top 10 da Bolsa de Valores, 50 milhões, me parece que faça grande diferença para eles. Então, né? Pode ter multa diária, então ela pode então, divulgar aqui nesse vazamento, né? Pode pedir o bloqueio dos dados pessoais e pedir a eliminação desse dado. Então, essas são algumas das gradações possíveis. E eu sei que já passei 20 ou 30 minutos aqui no nosso horário, mas é isso que eu tinha para falar nesse momento. A lei traz algumas questões da governança, mas ela não traz profundidade. Ela fala assim, tem que ter governança, ela fala que tem que ter gestão de risco, mas ela fala assim, de acordo com as melhores práticas do mercado. Então, provavelmente a gente vai cair em normas ISO, em normas COBIT, COSO, que são boas práticas do mercado, né? E eu acho que, ao fim, é uma boa oportunidade para todos os advogados de se especializar e oferecer serviços para essas empresas, né, que vão precisar. E a gente tem aí, depois que nós temos agora 17 meses para essas empresas se adequarem, mas eu acho que essa talvez seja a parte mais fácil. Porque depois que vai começar a produzir efeitos, eu acho que vai ter muita demanda judicial, porque isso aí vai dar interpretações diversas, né? Então acho que seria interessante a gente, desde agora, acompanhar como que a comunidade europeia vem se posicionando nos casos, para poder construir nossa base de teses, né? Para quando nos procurar, a gente está com uma base de teses boa já para ajudar vocês. Obrigado, se tiver alguma questão. Frank, eu gostaria de te agradecer enormemente, perdão tirar o doutor da frente, porque acho que um irmão aqui dessa comissão aqui, tu é mais do que doutor para nós, né? Mas gostaríamos de te agradecer de coração aí pela tua disponibilidade de vir aqui, dar essa verdadeira aula magna para a gente sobre a proteção de dados, né, que acho que é algo que está bem em voga. E, enfim, muita gratidão da nossa parte aí pela agradeço tua colaboração. E pela discussão, de avançar nesses temas, né? Tem vários temas interessantes a gente trabalhar. Nós vamos, a partir de agora, toda a reunião da comissão, além de tratar alguns assuntos da comissão de forma rápida, nós vamos trazer junto um convidado da comissão para falar sobre um determinado tema. Nós vamos, inclusive, temas e algumas situações de mercado, por exemplo. Como eu estava conversando com o Flávio, na reunião nossa, no final de setembro agora, nós vamos trazer aí uma empresa que vai fornecer para a OAB uma interface aí de inclusão, né, que é para permitir que deficientes acessem o site da OAB, que é a mesma ferramenta hoje que tem no Conselho Federal, né, o site do Conselho Federal. Então eles vão fazer uma apresentação de 30 minutos. Eu vou aproveitar também para essa mesma reunião convidar o Mauro para nos falar um pouco da questão eleitoral desse ano, da tecnologia aliada à questão eleitoral. Nós tivemos aí uma apresentação muito boa no dia do nosso evento aqui do PJE Day, do TSE, que o TSE está na crista da onda com o PJE, né? Inclusive, a meta deles no próximo ano é ter todas as 2.400 zonas eleitorais já implantado o PJE.
Então eles têm assim uma experiência fantástica no desenvolvimento do PJF. Foi o tribunal que largou na frente, o tribunal que está com ferramentas de inteligência artificial nele de uma forma violenta, muito interessante. Então, eu vou pedir para o Mauro, na próxima reunião, conseguir meia hora para a gente, para poder nos brindar também com essa. Em cada reunião dessa, nós vamos convidar um colega aqui, destacar um tema, para o colega poder trazer para a gente aqui e dividir esses conhecimentos. É bom porque nos motiva a aprofundar naquele tema e depois a gente contribuir com a disseminação dos conhecimentos. A doutora Vanali logo vai nos falar também sobre licitações, né, Vanali? Propriedade intelectual, de software, até mesmo de hardware, isso é muito interessante. Então, eu acho que a gente implementando essa dinâmica agora, a gente consegue agregar bastante valor aí aos nossos eventos. Frank, mais uma vez, muito obrigado, parabéns aí. O Renato mandou declarar encerrada a reunião. Vou passar para o doutor Felipe. Cheguei mudo, sem calado. Eu tinha que chamar a nossa tinha que chamar Por exemplo, eu tenho uma saudade desse cidade. Não vai ter muito aqui, eu vou fazer nesse contexto aí, o que precisa realmente dar essa governança acessível. Imagina um cara que mora, por exemplo, na Baixada Fluminense, que está no início de monte e tal, isso aqui para ver se escuro, vai ser bem difícil saber. Entendida, né? Mas não seguro de vida nessa região. Se não passar um dado, eu simplesmente ofereço. Tem muita coisa a ser entendida. Tem algumas empresas que fazem veicular que dá os testes de graça. Ele pega um padrão de pilotagem, com que velocidade a pessoa pilota, onde para o carro, a partir disso fazer a explicação. Aí você falou que o tempo era relativo, eu só tive que falar meia hora. Realmente fantástico. Eu ia falar umas 2 horas e ia dar no máximo 20 minutos. Fala que a.